Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A barragem Dinamarca, principal reservatório hídrico que abastece a cidade de Serra Negra do Norte, ela continua com 100% transbordando suas águas no leito do Rio Espinharas. Após o transbordamento das águas, registrado sábado, dia 1º deste mês, as águas do manancial continuam seguindo com destino às barragens submersas, todas elas construídas na extensão do Rio Espinharas, beneficiando as comunidades da zona rural. O Rio Espinharas transborda suas águas para as barragens submersas do bairro Ares Batista de Faria, barragem do Curral Queimado, barragem da comunidade Conceição, do Arapuá, comunidade Rolinha, barragem da Barra da Maniçoba, do Torrões, de Pitombeira, Boa Vista e Barra de São Pedro, acumulando assim cerca de 12 milhões de metros cúbicos de água. As águas seguem para o rio Piranhas, contribuindo diretamente para o aumento do volume da barragem de Oiticica, onde as fortes chuvas caídas no sertão da Paraíba, as águas serão fundamentais para o consumo humano e para os animais, além de garantir também a pesca e a irrigação no fortalecimento ao produtor rural, na produção do alimento. A barragem Dinamarca, ela foi construída no início do ano de 1998, com capacidade em armazenar 3 milhões de metros cúbicos de água, pois com as chuvas registradas de segunda e terça-feira aqui em Serra Negra do Norte, o acumulado registrado nesta cidade totaliza um índice de 279 milímetros. O esporte em Serra Negra do Norte. A agremiação esportiva São Paulo Serranegrense, uma instituição futebolística na modalidade de futsal, foi oficialmente filiada à Federação Norte Rio Grandense, devidamente regularizada junto à Confederação Brasileira de Futsal, CBFS. O São Paulo Serranegrense é a primeira equipe desta cidade apta a participar de competições oficiais em âmbito estadual e nacional. A equipe desta cidade confirmou a participação em disputar o Campeonato Estadual de Futsal, previsto para iniciar no mês de março, nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-17. A competição serve como vitrine para os jovens e adolescentes, demonstrando habilidade e talento, fortalecendo o calendário esportivo do estado do Rio Grande do Norte. A equipe do São Paulo Serranegrense, ela proporciona um momento histórico para o progresso e o desenvolvimento futebolístico aqui desta cidade, jamais alcançado por outras agremiações esportivas neste município. E a Câmara de Vereadores realiza hoje a 4ª sessão ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo de 2026. A pauta da sessão dispõe de projetos de lei, projetos de decreto legislativo, requerimentos, entre outras matérias protocoladas na mesa diretora da Câmara. Dentre as proposições que estarão em debate no plenário da Câmara Municipal, trata-se do projeto de lei de número 03/2026, oriundo do Poder Executivo, autorizando abrir crédito adicional no Orçamento Geral do município deste ano de 2026. Este projeto retorna à pauta da sessão hoje, após trâmite nas Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, para avaliação, análise e apreciação dos vereadores constituídos. O referido projeto de lei será analisado para submeter à votação no plenário do Legislativo Serranegrense nesta quarta-feira, referente à 4ª sessão ordinária do ano de 2026. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas fontes e nos dados que nos ajudam a decifrar um pouco dessa complexidade do nosso mundo. A nossa análise de hoje começa com o exercício de teletransporte. E para onde a gente vai hoje? O destino ao sertão do Rio Grande do Norte, mais especificamente a cidade Serra Negra do Norte. E olha, o calendário marca exatamente a data de hoje.
quarta-feira, 4 de março de 2026. Isso mesmo. E para traçar o panorama desse município, a nossa equipe reuniu duas fontes de naturezas completamente distintas, mas que se complementam de uma maneira genial. Uhum. É uma mistura interessante. Muito. De um lado, a gente tem um relatório executivo, formal, bem técnico, repleto de dados institucionais e métricas sobre a infraestrutura da cidade. Certo. Do outro lado, temos o Pulso das Ruas, um áudio de WhatsApp contendo um boletim informativo super vibrante, narrado pela voz inconfundível do Donald Nazaro Serra. É justamente essa colisão de fontes que torna o material tão rico, sabe? O documento oficial nos dá aquele esqueleto burocrático. Sim, a base. Exato, a base. Enquanto o boletim em áudio nos fornece a carne, a emoção e a urgência do que realmente está acontecendo no solo. O jornalismo de aplicativos de mensagens em pequenas cidades é, hoje, uma das redes de informação mais ágeis e influentes que existem. Sem dúvida, é a informação acontecendo ali em tempo real. E a nossa grande missão neste encontro não é apenas ler um compilado de notícias locais de Serra Negra do Norte. Nós queremos dissecar esse material para extrair lições muito maiores. Com certeza. Vamos observar como a gestão cirúrgica de recursos hídricos, a formalização ambiciosa do esporte local e a máquina legislativa municipal operam juntas. É um sistema todo interligado. Totalmente. No fundo, estamos olhando para um microcosmo que reflete temas universais sobre sobrevivência, visão de futuro e administração pública. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Como a gente pode desenhar o contexto geográfico e climático que serve de palco para todas essas movimentações? Eu fiquei bem curiosa com essa parte. Bom, para entender as dinâmicas de Serra Negra do Norte e do Sertão como um todo, neste início de 2026, a gente precisa olhar para a relação histórica dessa região com o clima. Uhum. Não estamos falando de um lugar onde a chuva é apenas um detalhe na previsão do tempo, né? Não mesmo. No semiárido, a água é a principal moeda de troca. Ela determina a viabilidade econômica do ano inteirinho. E o material que temos documenta o exato momento em que o cenário de escassez latente vira um cenário de abundância aguda. É uma virada de chave. E o que chama atenção nas fontes não é apenas o fato de ter chovido, mas a escala em que isso aconteceu e a infraestrutura que estava pronta para receber esse impacto. A escala é realmente o ponto central aqui. Os dados pluviométricos que constam nos relatórios sobre as chuvas recentes no sertão da Paraíba e no município são, assim, superlativos. Impressionantes. O boletim registra que entre segunda e terça-feira, a cidade acumulou um índice de 12.279 milímetros. Nossa. Pois é. Independentemente das diferentes metodologias de medição de bacias que geram esse número bruto, o recado prático é um só. Foi um volume de água colossal. Colossal desabando sobre a região em uma janela de tempo curtíssima. E o epicentro físico de toda essa transformação é a barragem Dinamarca. O que é fascinante aqui é o papel histórico e estratégico dessa estrutura. Os relatórios apontam que a barragem Dinamarca foi construída no início de 1998. 1998. Isso. Para quem estuda climatologia do Nordeste, 1998 foi um ano marcado por um El Niño devastador. Ah, que provocou uma seca terrível, certo. Uma das secas mais severas da história recente. Ou seja, essa barragem nasceu de uma necessidade extrema de sobrevivência. Ela tem uma capacidade nominal para reter cerca de 3 milhões de metros cúbicos de água. É muita coisa. É. E segundo as nossas fontes, desde o último sábado, dia 1º de março, ela não apenas encheu, ela atingiu 100% da sua capacidade e começou a transbordar. Despejando esse excedente diretamente no leito do rio Espinharas. E aqui entra um detalhe de engenharia que o documento detalha e que me deixou muito intrigada. A forma como a água desce. Exatamente. A água que transborda da Dinamarca não desce o rio de forma descontrolada ou inútil. Ela alimenta um verdadeiro efeito dominó. É o conceito de rede hídrica inteligente. Em regiões semiáridas, deixar a água correr livremente por calhas abertas geralmente resulta em perdas massivas por evaporação ou absorção ineficiente do solo. Faz todo sentido.
O que o município tem montado no leito do rio Espinharas é uma sequência estratégica de barragens submersas. Elas funcionam como degraus que vão segurando o fluxo da água, garantindo que o lençol freático seja recarregado e que a umidade permaneça no solo por muito mais tempo. Eu estou acompanhando o mapa descrito no relatório e a rota é impressionante pela capilaridade. A água sai da Dinamarca e a primeira parada de contenção é nas barragens submersas do bairro Arécio Batista de Faria. Isso, e dali o fluxo segue e desce para o Curral Queimado, E continua sua jornada alimentando a estrutura de Conceição do Arapuá. passando logo em seguida pela comunidade Rolinha. É um trajeto meticulosamente mapeado. E não para por aí. O áudio do dono de Názaro Serra lista o caminho com muita propriedade, mencionando a chegada na Barra da Maniçobra. Depois os torrões de Pitombeira. Exato. Irrigando também o setor de Boa Vista e desaguando finalmente na estrutura da Barra de São Pedro. Perfeito. Cada uma dessas comunidades atua como um nó em uma rede de segurança hídrica. E o volume total que essa rede consegue administrar é o que realmente impressiona. O documento fala em algo em torno de 12 milhões de metros cúbicos retidos ao todo por essas estruturas secundárias. É 4 vezes a capacidade da barragem principal. Exatamente. E toda essa malha ainda segue seu curso em direção ao rio Piranhas para alimentar a chamada barragem de 8 ciclos. Esse termo, aliás, não é comum no jargão tradicional. Não é, e sugere uma nomenclatura muito própria da gestão territorial local para descrever uma represa com capacidade de sustentar múltiplos períodos ou ciclos de demandas agrícolas e humanas sem entrar em colapso. Entendi. O ponto central dessa infraestrutura, o motivo real pelo qual esse transbordamento é celebrado nos boletins, é a estabilidade que ela impõe. O relatório destaca 4 frentes imediatas garantidas por essa água. Quais são? Consumo humano, a dessedentação animal, que é vital para a pecuária local, o retorno da pesca artesanal nas comunidades ribeirinhas e a viabilização da irrigação para os produtores rurais. E se estabelece uma mudança de paradigma, não acha? Eu estava refletindo sobre esses 12 milhões de metros cúbicos e me veio à mente a dinâmica de uma poupança financeira. Como assim? A chuva torrencial de segunda e terça-feira foi como um depósito gigantesco e repentino. Se essa água simplesmente lavasse a terra e fosse embora, seria um capital desperdiçado. Mas com essa engenharia de barragens submersas, o município fracionou esse capital. Ele distribuiu o recurso em várias contas menores ao longo do rio Espinharas. Sensacional essa analogia. Eu iria um passo além nessa perspectiva econômica. O que essa rede hídrica permite a transição de uma economia de pura sobrevivência para uma economia de planejamento. Quando uma comunidade rural acorda sem a certeza de que terá água para o gado no mês seguinte, toda a carga cognitiva e financeira daquela população está focada no curto prazo. No momento em que a barragem Dinamarca atinge 100% e as barragens submersas garantem a irrigação e a pesca, esse gatilho de estresse desaparece. A comunidade ganha previsibilidade. Exatamente. E é justamente quando as necessidades fundamentais estão resolvidas que uma sociedade consegue redirecionar sua energia e seus recursos para ambições mais complexas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa evolução das ambições locais que você mencionou está escancarada no nosso segundo conjunto de dados. Saímos da infraestrutura hídrica e entramos em um território completamente diferente. As quadras poliesportivas. Traz um registro notável sobre a agremiação esportiva São Paulo Serranegrense. O município acaba de cravar um marco no esporte com essa equipe de futsal. E não se trata apenas de um grupo de jovens se reunindo para jogar aos finais de semana. O nível de formalização que eles atingiram é o que diferencia essa iniciativa. Foi exatamente isso que me chamou a atenção. O documento destaca que o São Paulo Serranegrense é a primeira equipe da cidade a estar totalmente apta e regularizada para participar de competições oficiais em níveis estadual e nacional. Isso é gigante para uma cidade do interior. Sim, eles agora são oficialmente filiados à Federação Norte Rio-Grandense de Futsal e, o que exige um rigor burocrático imenso, estão regularizados junto à Confederação Brasileira de Futsal, a CBFS. A chancela nacional. O cronograma aponta que a estreia no campeonato estadual ocorre agora,
neste mês de março. E eles vão competir simultaneamente nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-17. Se conectarmos isso ao cenário maior, a fundação e a regularização de uma equipe nessas 3 categorias simultaneamente revela um esforço institucional tremendo. Para quem acompanha o mundo das federações esportivas, sabe que obter o aval da CBFS não é simplesmente preencher um formulário. É bem complexo. Exige auditoria de documentação, estatutos claros, padronização de quadras, pagamento de taxas federativas e um planejamento logístico muito robusto. É uma burocracia pesada para um município do interior. Envolve transporte, alimentação, uniformes, pagamentos de arbitragem oficial. Precisamente, e é por isso que o impacto disso transcende o esporte. Quando o São Paulo Serranegrense coloca adolescentes de 14, 16 e 17 anos em um campeonato estadual oficial, a cidade está criando uma vitrine de exportação de talentos. Uma ponte para o futuro deles. O futsal no Nordeste brasileiro é um polo fortíssimo de formação de atletas. Estar no calendário oficial significa que esses jovens de Serra Negra do Norte passarão a ser vistos por olheiros e técnicos de grandes centros. Convido até quem ouve a nossa análise a refletir sobre isso. Sobre o peso dessa oportunidade. Sim. Além do desenvolvimento de disciplina e foco, estamos falando da importância do esporte como ferramenta de inserção e orgulho local. É viabilidade econômica e ascensão social real. É fortalecer todo o calendário esportivo do Estado e colocar a cidade no mapa de uma forma muito competitiva. Um marco inédito de progresso. Mas me tire uma dúvida olhando para o quadro completo. Manter barragens funcionando, investir em esporte de base, garantir a infraestrutura para que um time cruze o estado para jogar... Custa caro. Tudo isso exige dinheiro e organização. Então, o que tudo isso significa do ponto de vista prático da gestão da cidade? Porque as coisas não acontecem num vácuo administrativo. Essa é a peça que fecha o nosso quebra-cabeça de hoje. A terceira parte do boletim foca exatamente na sala de máquinas onde tudo isso é viabilizado. O poder legislativo local. Isso. O áudio do WhatsApp relata que hoje, nesta mesma quarta-feira de março, a Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte está realizando a sua 4ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2026. E a pauta principal dessa sessão é o projeto de lei número 3 de 2026, enviado pelo Poder Executivo. O documento especifica que o objetivo desse PL é autorizar a abertura de um crédito adicional no orçamento geral do município para este ano. Eu me pergunto, por que uma Câmara Municipal estaria votando a abertura de crédito extra logo agora, no comecinho de março? Afinal, o orçamento anual, teoricamente, não acabou de ser aprovado e iniciado. Isso levanta uma questão importante sobre como o direito financeiro e a administração pública funcionam na prática, especialmente diante de fatos novos. O orçamento de 2026 foi desenhado e engessado em 2025. Porém, quando uma cidade vivencia um evento climático da magnitude desses milhares de milímetros de chuva que vimos na primeira fonte... As prioridades mudam. Mudam rápido. As estradas vicinais podem precisar de reparos urgentes para o escoamento da produção rural. As próprias barragens podem demandar manutenção imediata. Ou, mudando de área, o avanço repentino do São Paulo Serranegrense para os quadros da CBFS pode ter gerado demandas de apoio logístico que não estavam previstas no ano anterior. Ou seja, a realidade atropelou a planilha. A administração pública lida com isso constantemente. A abertura de crédito adicional é um mecanismo legal para realocar recursos. Não significa necessariamente que a prefeitura está contraindo dívidas, mas sim que está pedindo autorização legal aos vereadores para movimentar o dinheiro de rúbricas que estão ociosas para aquelas que se tornaram urgentes. Para ajustar a rota financeira da cidade. A ajustar a rota. Perfeito. E o relatório é bastante minucioso em demonstrar que esse processo não está sendo feito às pressas. O PL passou por todo o crivo burocrático antes de chegar à votação em plenário de hoje. O documento lista que a matéria já retornou das avaliações técnicas da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e também da Comissão de Finanças e Tributação. Esse duplo filtro é o padrão exigido de governança.
A CCJ atesta que não há inconstitucionalidade no pedido e a Comissão de Finanças garante que a matemática da realocação faz sentido contável. E também obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal, claro. Claro. Vale ressaltar também, analisando de forma estritamente documental e imparcial, que a pauta da sessão é ampla. O material menciona que existem outros projetos de decreto legislativo na mesa diretora e diversos requerimentos paralelos sendo protocolados. Mostrando a rotina, né? É o ecossistema democrático da cidade funcionando em sua rotina técnica habitual, avaliando prioridades, debatendo verbas e despachando processos plenários. A vida administrativa segue seu curso normal. É impressionante a clareza que ganhamos quando justapomos esses 3 pilares. Olhando para trás, desde o momento em que apertamos o play naquele áudio do Donald e folheamos o relatório gerencial, a imagem que se forma de Serra Negra do Norte nesse dia 4 de março de 2026 é de um município em plena ebulição positiva. Com certeza. De um lado, temos a força da natureza sendo bem gerida pelas barragens no rio Espinharas, garantindo a abundância das águas e o futuro rural. No meio de campo, literalmente, temos o pioneirismo dos jovens no futsal garantindo o futuro social. E nos bastidores, o pragmatismo da Câmara Municipal operando os ajustes fiscais nas contas para garantir o funcionamento da cidade. Para quem acompanha a gente, o valor de observar essas dinâmicas micro-regionais vai muito além de um interesse apenas local. Compreender o mecanismo de uma cidade pequena no interior nos fornece um manual prático sobre a teia de interdependência que existe em qualquer sociedade moderna. Tudo está conectado. Nenhuma política pública sobrevive sem um controle orçamentário rígido, nenhum time viaja sem infraestrutura e oportunidade humana, e nenhuma economia rural prospera sem a gestão eficiente dos recursos naturais e governamentais. Quando conseguimos observar essas engrenagens girando em sincronia, entendemos o que realmente significa a gestão pública. É a síntese perfeita de como as pequenas peças movem o grande motor. Chegamos ao fim deste nosso mergulho profundo nas fontes de hoje. Mas antes de encerrarmos, quero deixar uma semente para reflexão que expande o que discutimos aqui. Manda lá. No esporte, de que forma o sucesso individual dessa nova geração de atletas pode acabar moldando a própria identidade cultural de uma comunidade que acaba de ter sua subsistência garantida pela natureza. Fica o convite para pensarmos sobre como esperança, quando irrigada adequadamente, pode transformar o futuro de qualquer lugar. Um excelente dia ou noite para quem nos acompanha, continuem questionando o que leem e o que ouvem, e até a próxima análise. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.